para a apresentação do painel A Execução Trabalhista através do Plano Especial de Pagamento e do Regime Especial de Execução Forçada, compõe a mesa como presidente Sua Excelência, o senhor ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho e coordenador da Senet. Como expositora, Sua Excelência, a senhora Juíza do Trabalho, Andréa Presas Rocha, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Como debatedora, Sua Excelência, a senhora Desembargadora do Trabalho, Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei de Castro, do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Boa tarde, queridos participantes desse evento. Eu estou sentindo saudade já, viu? Começo a sentir saudade desses 2 dias de intensa convivência e, sobretudo, de intenso aprendizado. Eu quero justificar a minha ausência hoje. Eu não estava, como se diria por aí, gazeteando o seminário. Tive sessão na turma pela manhã e à tarde. O Ministério Público do Trabalho está ali presente. Aureliano esteve conosco e até há pouco pode testemunhar que eu estou falando a mais pura verdade, mas eu quero dizer da minha honra estar aqui a presidir esse painel com 2 queridas amigas de longo tempo, a colega Andréa Presas Rocha, do TRT da Bahia, e a colega e amiga desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei de Castro, do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. 2 pessoas por quem nutro amizade, admiração e respeito, porque sei da competência de ambas, que estarão conosco aqui nesse painel para debater nessa última etapa de atividades acadêmicas, certamente a coroar de êxito o sucesso absoluto deste evento. E, portanto, repito, para mim é uma honra estar aqui na presidência deste último painel. Como disse há pouco, já tem áreas assim de saudade, com gosto de que para o ano tem mais, né? E espero que o ano que vem estejamos aqui todos de volta e mais alguns para discutirmos novos temas. Inclusive, a ideia que a comissão vai levar à presidência é que a premiação se torne permanente no evento, que será antecipado para o mês de março de cada ano. Vamos estabelecer um cronograma permanente na atividade desse evento anual. Ele andava meio que perdido aí no calendário do tribunal em termos de realização, mas vamos propor à presidência que estabeleça um calendário permanente para ele, para ocorrer no mês de março, porque dizem que no 25º Regional as coisas só começam a acontecer no mês de março, após o Carnaval. Então, na dúvida, já marcaremos para o mês de março, quem sabe segunda semana de março, para ter uma data definitiva, porque ele marcará, inclusive, o lançamento, vamos fazer isso, é uma proposta que levaria à presidência, o lançamento da campanha relativa à semana de execução, que acontece no mês de setembro. Sempre no mês de março acontecia o lançamento da campanha, da proposta da comissão de execução para a semana de execução. Então, nós passaremos a propor ao presidente, vamos propor ao tribunal, que nós formalizemos a proposta de que seja, de fato, realizado o evento anualmente no mês de março, como evento maior acadêmico da comissão de execução. Segundo, que neste evento seja lançado o tema, enfim, a proposta da campanha para o ano respectivo, e também premiados os vencedores, inclusive permanecerão os tribunais e também os colegas de primeiro grau. E ser justo, que vimos que foi a competição do bem, todo mundo quer estar aqui, espero que os que ganharam estejam novamente no próximo ano. Os que não estiverem aqui, certamente é porque os outros, aquela história, né? O time se esforçou, o professor se esforçou e o time suou para, enfim, estar aqui a ganhar a medalha. Mas, brincadeiras à parte, para descontrair nesse momento de saudosa despedida, com gostinho de quero mais, eu quero formalizar aqui o agradecimento às 2 ilustres painelistas e farei logo, cumprindo o requisito formal, a apresentação de ambas. Certamente o currículo delas daria aqui um seminário próprio, mas farei aqui um resumo apenas. Juíza da 5ª Região, coordenou o polo especializado de execução na capital do nosso TRT da 5ª Região, professor da Universidade Federal da Bahia, doutor e mestre de Direito pela PUC de São Paulo. E a nossa querida amiga doutora desembargadora Perpétua, também desembargadora do TRT da 21ª Região, mestre em Direito, Processo e Cidadania pela Universidade Católica de Pernambuco, e soube até que foi aluno do nosso querido amigo professor Sérgio Torres, aliás, professor de meio mundo de gente nesse país. Quem não foi, será professor dele, aluno dele seguramente, né? Também aqui, ó. Porque quem não foi na graduação, foi na pós ou em curso de especialização, ou curso de sentença, que nós sabemos que ele é um especialista no assunto.
e a doutora Perpétua, também especialista em Direito do Trabalho pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, presidiu o TRT do Rio Grande do Norte em 99 e 2000, esteve aqui convocado em 2 períodos no Tribunal Superior do Trabalho, emprestou o seu brilho, a sua competência a este tribunal, 2002, 2003, 2005, 2007. É membro eleito do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, professor auxiliar do FRN, aposentado em 2021, não deveria ter se aposentado, doutora Perpétua. Autor de diversos livros, inclusive na área de execução, e também no livro sobre terceirização e expressão do direito flexível do trabalho na sociedade contemporânea. Aliás, sobre isso, recomendo a todos que leiam hoje um artigo do Jota, da professora Ana Frazão, que está, assim, impecável, a meu sentir. Mas, dando, então, prosseguimento, passo a palavra à doutora Andréa Presas Rocha para o seu tempo de exposição de 35 minutos. Boa tarde a todas e todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para, mais uma vez, estar aqui no seminário da Enamate com a Senet. Me lembro bem hoje me lembrei bastante daquele do ano passado, em que eu participei, ainda era online, de um painel com Marcelo Sacramone sobre recuperação judicial e falência, né? E quero parabenizar aqui o ministro Cláudio Brandão, como coordenador da Senet, e os membros da Comissão Nacional de Efetividade da Execução pela escolha dos temas. Eu venho comentando aqui, ao longo desses 2 dias, que painéis sensacionais, que seminário maravilhoso, e a gente precisa repetir muito, principalmente quando se trata de um tema tão caro para a gente, que é a execução trabalhista, né? E o meu tema, que vai envolver também a execução trabalhista, é um tema peculiar, eu já vou entrar nele, quero cumprimentar também a desembargadora Maria do Socorro de Castro, que está aqui ao meu lado. É um prazer estar aqui, primeira vez que dividimos aqui uma mesa. E o meu tema, quem não está muito familiarizado com a Justiça do Trabalho, às vezes olha assim, que sopa de letrinhas é essa, né? Porque eu vou falar sobre os procedimentos de reunião de execução nas modalidades do PEPT e do REF. O PEPT é o Plano Especial de Pagamentos Trabalhistas e o REF é o Regime Especial de Execuções Trabalhistas. O ministro Alberto Balazeiro já teve a oportunidade de falar ontem sobre a terceira modalidade, que é o RCE, o Regime Centralizado de Execuções. Então, hoje eu vou focar aqui nesses 2 tópicos. Não dá para a gente ingressar nisso sem antes lembrar um pouco das dificuldades da nossa execução, né? Nós todos, principalmente a gente que é juiz de primeiro grau, que a gente sente isso na pele todos os dias com os nossos acervos gigantes. Chega a assustar quando a gente olha lá no BI, os acervos, quando a gente vai fazer uma remoção de uma vara para outra, a gente, meu Deus do céu, quanta execução é essa? Será que eu vou conseguir enxugar enxugando o gelo o tempo inteiro, né? Mas o ideal, como meu professor querido Sérgio Torres falou há pouco, é que a gente não precisasse se preocupar com o cumprimento da sentença, que o devedor, que foi ali condenado, ele cumprisse espontaneamente a obrigação. Assim deveria ser. Infelizmente, nossa cultura no nosso país é de descumprimento, né? De um modo geral. Não vou cumprir, vou recorrer até onde puder, até onde for possível. Se fosse possível recorrer para o Vaticano, haveria recurso, né? E vou recorrer para onde for possível, e mesmo depois que transitar em julgado, eu vou continuar usando todos os mecanismos. O ministro Cláudio, ontem, na sua fala, falou de 2 dificuldades aqui, né? Eu tenho que lembrar dessa dificuldade da efetividade da execução, eu vou trazer, a gente vai começar já, mas só contextualizando aqui. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário mais efetivo em termos de execução. Porque quando a gente pega os números da taxa, as taxas de congestionamento de execução no país inteiro do Poder Judiciário, o último relatório do Justiça em Números, que reflete o ano de 2021, o relatório de 2022 reflete os números de 2021, o congestionamento do judiciário todo na execução é de 85%. Na Justiça do Trabalho, nós temos de 76% nossa taxa de congestionamento. Então, nós estamos bem na fita se
se a gente considerar essa comparação. E isso é bom, gente. Ou seja, a nossa taxa de efetividade é só de 24%. É horrível. Isso é horrível. Eu ganho e não levo. É o velho ganhar e não levar. Eu sempre me lembro aí de 2 causos que o professor Homero Batista, né, magistrado também, atualmente desembargador lá da 2ª Região, conta sobre uma palestra que houve lá com um juiz inglês, e que, depois do juiz fazer a exposição toda do processo inglês, como é que funciona, os juízes do trabalho que estavam lá assistindo só queriam saber de uma coisa, tá, mas e como é que fica a execução? Como é a execução lá na Inglaterra? Execução, o que é isso? O que é execução? Até ele entender, teve uma dificuldade enorme. Quando ele conseguiu entender o que era, ele falou, não tem isso lá, não. Decisão judicial se cumpre. Né? Decisão judicial se cumpre. É crime contra a rainha não cumprir. Né? Talvez a gente precise aqui de um imperador. No Japão, a mesma coisa. Talvez a gente precise aqui mudar o sistema, né? Sair do presidencialismo e voltar ao império, ter um rei, uma rainha, para talvez isso sendo um crime contra o rei ou a rainha, a gente ter uma efetividade na nossa execução. Né? Tem que rir, a gente tem que rir para não chorar. Né? Mas vamos voltar aqui ao que eu tenho que falar. E meu tempo está passando e o ministro Cláudio é super rigoroso com o horário, eu fico até com medo aqui, né? Ainda mais estar na mesa com ele. Eu vou falar da reunião, dos procedimentos de reunião de execuções, né, gente? Então, eu trouxe um roteirozinho aí, mais ou menos o que eu vou falar, e já vou direto aqui para a base normativa, já foi mencionada várias vezes. A gente começa lá atrás, como começou a minha querida, minha inspiração, minha amiga desembargadora Ana Paola, que começa lá atrás fazendo assim trazendo o caso paradigmático de reunião de execuções na Bahia, que foi o caso FTC que ela ontem aqui contou nos mínimos detalhes, inclusive com aspectos que a gente sequer conhecia, né, detalhes que a gente sequer conhecia. E, naquele momento, lá atrás, a base normativa que ela tinha era a Lei dos Executivos Fiscais, que era a LEF, né, 6.830. Com o CPC de 2015, a gente agrega aí a essa base normativa também a cooperação judicial. Não que isso não existisse antes, a gente sempre trabalhou com cooperação, mas o CPC traz isso de uma forma expressa, explícita, positivada, nos artigos 67 a 69. E aí vem a resolução, mais recentemente, a resolução 350 do CNJ, regulamenta isso de uma forma que ficou muito boa, na minha opinião. Ficou muito boa a regulamentação, bastante didática, inclusive com modelos, com anexos, com modelos de cooperação. E nós temos aí também, especificamente sobre o RCE, essas 2 leis que eu trago para você. A última é a Lei das Sociedades Anônimas do Futebol. Mas o que nos interessa aqui hoje é a consolidação de provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Essa consolidação de provimentos ela passa a incorporar o provimento número 1 de 2018. Na verdade, essa regulamentação já existia antes e, mais recentemente, esse provimento ele é agregado ao corpo da consolidação de provimentos da Corregedoria Geral. E nós temos, no ano passado, uma reforma dessa parte, especificamente, dos procedimentos de reunião de execuções, no meio do ano, essa reforma que amplia aí, sobremaneira, essa regulamentação dos PEPTs e dos REFs, que a gente vai falar um pouquinho. Então, eu vou começar falando um pouco das características de cada um desses 2 procedimentos que a gente vai tratar aqui hoje. E vou deixar questões controvertidas mais adiante para o nosso debate. Que não pensem que, por estar por ser juíza centralizadora ainda, né, eu fui juíza coordenadora da Coordenadoria de Execuções e Expropriação antes, que agora fui sucedida pela minha amiga Carla Cunha, que está aqui também. Aliás, a execução da Bahia inteira veio, quase a gente tem que fechar as portas do tribunal, né, porque a Bahia aqui está bem representada. E atualmente, eu estou lá como juíza coordenadora do Polo Especializado de Execução da Capital, que é o Polo 1. E eu vou buscar mostrar aqui também como é que hoje funciona a execução
no âmbito do TRT5, que, para mim, é um modelo, né? Nós nos inspiramos no TRT15 e nós temos o nosso próprio modelo que vem funcionando bem. Então, nós temos aí os PEPTs e os REFs, né? A regulamentação, a base normativa, nós temos a consolidação de provimentos, e no artigo 148-A, temos os princípios e diretrizes desses procedimentos de reunião de execuções. Então, primeiro logo que a gente vê aí de cara estampado é a cooperação judiciária. Eu não consigo vislumbrar hoje efetividade nem eficiência sem cooperação judiciária em todos os âmbitos, seja internamente, seja externamente, entre instituições, internamente, entre a gente mesmo, no âmbito do próprio tribunal, entre varas, entre polos, entre juízos diversos, mas externamente, principalmente. Como foi dito mais cedo aqui, o tempo inteiro, quando se tratava de recuperação judicial e falência, em cooperação com o juízo recuperacional, em cooperação, tudo que a gente faz em cooperação termina funcionando muito melhor, de uma forma muito mais eficiente. A essência conciliatória da Justiça do Trabalho, o direito fundamental à duração razoável do processo, os princípios da eficiência administrativa, economia processual, o pagamento equânime dos créditos, minhas amigas e meus amigos. Esse princípio, essa diretriz é muitíssimo importante e eu vou tratar desse assunto especificamente mais adiante. Então, temos aí a premência do crédito trabalhista, mas também a preservação da função social da empresa, né? Quais são os requisitos do PEPT? O PEPT é o Plano Especial de Pagamento Trabalhista. No PEPT, eu imagino aqui, como a gente tem juízes aqui de execução, eu imagino vários juízes centralizadores de execução que estão bastante familiarizados, né, com esses procedimentos, mas sei também que temos outras pessoas aqui no plenário que não estão acostumadas com esses procedimentos e que se deparam, às vezes, com essa sopa de letrinhas sem entender o que é que a gente está falando. No Plano Especial de Pagamento Trabalhista, o PEPT, é o próprio devedor que busca o judiciário. Ele diz assim, olha só, eu tenho uma dívida, aqui está a lista dos meus credores, mas eu não tenho como pagar isso tudo de uma vez só. Eu preciso ajustar aqui uma forma de pagar isso aqui, de uma forma parcelada, uma forma que eu tenha condições de pagar, sem que a empresa possa correr o risco em relação à sua própria sobrevivência. Então, eu preciso manter a atividade econômica, mas, para eu manter a atividade econômica, se eu for pagar tudo de uma vez, eu vou quebrar. Então, eu preciso da ajuda do judiciário para que a gente faça a reunião desses processos de execução e eu consiga, então, de uma forma parcelada, pagar o que eu reconheço como devido. Então, esse devedor ele vai apresentar, vai dizer, olha, o valor total da dívida que eu tenho é essa, minha proposta de plano. Esse PEPT ele vai se assemelhar muito aí à própria recuperação judicial, quando você vai ali pedir um socorro para aquele sufoco que você está passando. Então, a gente tem um concurso ali, nós teremos um concurso de credores, não é um concurso universal, não é um concurso de juízo recuperacional, mas não deixa de ser um concurso especial ou singular. E, como concurso, a gente tem características que são próprias de um concurso singular ou especial. Não? Então, ele vai dizer aqui, olha, minha proposta de plano é essa, né? Eu tenho como oferecer garantias, as garantias que eu ofereço de cumprimento do meu plano são essas, né? Ele vai ter que renunciar, vejam os requisitos que estão lá no 151, ele vai ter que renunciar a todo recurso, qualquer impugnação que ele possa imaginar. Então, ele está renunciando a impugnações, recursos, incidentes futuros, quando ele propõe o PEPT. E, naquele momento, também, ele renuncia, ele aceita a sua responsabilidade, a responsabilidade solidária de todas as empresas do grupo econômico, ainda que estas empresas não tenham participado do polo passivo da execução. Isso é muito importante que a gente deixe fixado. Então, esses são os requisitos que estão lá estampados na consolidação. O juiz vai apreciar esses requisitos.
Então, esse requerimento ele vai ser apresentado, vai ser dirigido ao corregedor. O corregedor ele decide, ele ouve, ele pode ouvir, ele solicita um parecer do juízo centralizador. Então, ele vai solicitar o parecer do juiz centralizador, mas esse parecer não é vinculante. O corregedor, então, decide e submete a sua decisão ao órgão colegiado competente, que, a depender do tribunal, vai ser o pleno ou o órgão especial. Esse pleno ou órgão especial vai, portanto, após aprovar ou rejeitar esse PEPT, e, a partir desse momento da aprovação, esse devedor ele terá uma grande vantagem, que é a suspensão de todas as execuções que tramitem contra ele, né? Então, aquelas execuções individuais vão ficar em suspenso e ele vai conseguir ter tranquilidade para ir cumprindo aquele plano. Porque imaginem se ele propõe um PEPT e as execuções individuais continuam, ele começa a sofrer constrições aqui e acolá. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo isso. Não tem conta que feche ali adiante. O prazo máximo também de pagamento, como eu disse a vocês, essa parte da consolidação ela sofre alterações no ano passado, em 2022. Foi o provimento 1 de 2022, altera profundamente, inova, traz melhor regulamentação, mas também flexibiliza em alguns aspectos. Então, amplia esse prazo do PEPT, que era de 3 anos, para 6 anos. Isso é muito bom. E uma coisa que eu considero fundamental, ministro, é que retirou a necessidade dos sócios também serem responsáveis solidários já de antemão, no momento da apresentação do PEPT. Eu sentia, e eu tenho certeza que Carla Cunha também sempre sentiu essa dificuldade da gente ter PEPT no âmbito do TRT5, em razão dessa responsabilização dos sócios. Não apenas das empresas do grupo, mas dos sócios também. Então, na redação anterior, os sócios também tinham que abrir mão disso, então eles já ficavam sabendo ali de antemão que eles seriam responsáveis solidários. Gente, mas isso não impede, vejam, quero abrir um parêntese, do juiz exigir isso como garantia. O juiz pode dizer, olha, a garantia que você está me oferecendo é pouca, eu não aceito. Eu só aceito como garantia se você também incluir aqui os sócios como responsáveis solidários pelo cumprimento desse plano, pagamento da dívida global. Não impede, mas não é mais requisito. Não é mais requisito para você fazer a proposta do PEPT. Permite também que se acrescentem depois novos processos que também passem a ter execução definitiva, desde que atendidos os requisitos ali estabelecidos na consolidação de provimentos. O prazo máximo não ser estendido, ou seja, não vai poder passar dos 6 anos. Né? O plano tem que estar sendo devidamente cumprido, regularmente cumprido. Então, existem alguns requisitos. E uma outra inovação que eu nem via necessidade de regulamentação, mas trouxe isso de forma expressa na consolidação, é a previsão de PEPTs envolvendo mais de um regional, ultrapassando o âmbito do regional. E a gente vislumbra isso. A gente sempre fez isso por ato de cooperação. A gente fazia por ato de cooperação. Chegamos a fazer, inclusive, uma grande cooperação, cuja iniciativa iniciou no TRT 7. E conseguimos aí, na época, não se tratou de um PEPT, mas foi uma empresa que procurou o Sejusc do TRT 7, disse que havia um precatório na Bahia de 53 milhões. Eu era, na época, a juíza de cooperação, fomos atrás desse precatório, conseguimos os 53 milhões, transferi para lá, para o TRT7, 53 milhões de reais, e aí o colega do TRT7, que já tinha chamado todos os tribunais regionais e juntado todos os processos, cada tribunal mandou sua lista, ele fez a divisão proporcional para os créditos e aí repassou de volta. Então, eu recebi de volta os valores proporcionais dos meus processos da 5ª Região apenas. Mas foi uma coisa bastante bonita, uma grande cooperação nacional que a gente fez naquele momento. Né? Então, a gente já trabalhava com isso, e agora a previsão expressa aí das características. Né? Eu trago aí outras características também, a suspensão da prescrição intercorrente desses processos que estão aí submetidos ao PEPT. Isso é muito interessante, porque o credor, ali adiante,
se tiver alguma dificuldade, se esse PEPT não der certo, ele vai ser convertido num REF, como a gente vai ver, né? Qualquer cláusula do plano que não seja cumprida, a consequência natural desse plano ele é ser convertido automaticamente num REF, que é um regime especial de execução forçada. E aí são medidas diferentes que a gente vai adotar, como a gente já vai ver na sequência, né? Então, outras questões aí que eu trago, que a gente pode deixar para debater mais adiante. Esse material eu disponibilizo para a ENAMAT, depois enviar para os colegas, para quem tiver interesse, né? O REF, que é o Regime Especial de Execução Forçada, é esse que é o nosso dia a dia, é o nosso feijão com arroz, né? Aí o sistema é bruto, ministro. Aí inverte a lógica. Você não me procurou para pagar, agora quem está te procurando sou eu, né? Venha, bonito, vamos lá. E aí a gente vai atrás, né? A gente tem a lista, claro, nós temos acesso aos sistemas, nós sabemos quem são os nossos maiores devedores, e a gente consegue, a partir dali, identificar aqueles grandes devedores. O juízo centralizador faz esse trabalho, e esses grandes devedores, ministro Cláudio, e aqui que eu vou divergir um pouco para dizer que nós temos 3 tipos de devedores. Temos o devedor tipo 1, que é aquele que não tem mesmo como pagar. Esse aí eu não tenho o que fazer, esse eu vou conciliar. Esse eu vou colocar nas conciliações, marcar pauta de audiência de conciliação, enviar para o SEJUSC, pedir a ajuda do SEJUSC aí nessa tarefa árdua de conciliar. E, muitas vezes, esse devedor ele quer pagar. Ele quer pagar. Ele diz assim, olha, o meu maior patrimônio que eu tenho é meu nome limpo. Eu quero meu nome limpo, eu não quero essa espada sobre a minha cabeça. Aquele segundo tipo de devedor, que é o devedor que tem como pagar, que é solvente, que vai pagar, mas vai se utilizar de todos os recursos até o fim. E a gente tem clássicos exemplos, né? Não paga na cognição, quando chega lá na execução, no finalzinho, quer negociar qualquer coisinha aqui e ali, fica pedindo para enviar para o SEJUSC, né? A gente está tendo várias experiências lá agora, de grandes empresas, inclusive estatais especialmente, pedindo isso. Mas não pagam, não fazem acordo na cognição e vão empurrar o processo o máximo que puder, vão discutir tudo que for possível, imaginável e inimaginável, inventar teses, criar teses, mas vai ter uma hora que vão pagar. E aí a gente não tem dúvidas. E o terceiro tipo, que é esse o meu preferido, né? Que é aquele que não paga porque não quer, que vai se utilizar de todas as ferramentas, de tudo que ele tiver acesso. Aliás, basta dar uma busca no Google, né, pessoal? Para a gente ver aí quantos serviços nesse sentido hoje são oferecidos. Venha blindar seu CNPJ, venha blindar seu CPF. Como não sofrer bloqueio da Justiça do Trabalho? Dá uma busca aí no Google, vocês vão achar milhões de serviços oferecidos nesse sentido, né? Então, esse devedor que se utiliza desses mecanismos de blindagem patrimonial, que se utiliza de engenharia financeira, é a esse que a gente vai se dedicar, esse que a gente vai dedicar o nosso tempo, e os nossos REFs são para eles, né? O REF ele pode surgir aí tanto do descumprimento do PEPT, como eu já falei, do descumprimento do regime centralizado de execução da lei das SAs, mas também de iniciativa dos juízes centralizadores ou das próprias unidades judiciárias de primeiro e segundo grau. Muitas vezes eu recebo do colega de uma vara, mandando lá para mim, olha aí esse processo, vê se não vale a pena você fazer uma centralização dessa empresa. Eu vi aqui que tem muita movimentação, muitos processos nesse sentido. E digo mais, eu não sei se é algo da Bahia, mas lá os advogados já conhecem que existe o procedimento e recebemos petições, requerimentos de advogado pedindo que a gente aprecie a conveniência ou não da instauração de REFs. Vejam que interessante. A coisa está se expandindo, né? A coisa está se expandindo. Então, é bem interessante isso. Eu trago algumas características, né, que estão também na consolidação de provimentos. E a ideia do REF é da mesma forma que o PEPT,
e está lá essa ideia nas diretrizes do 148, é a razoável duração do processo, a otimização da execução. Eu buscar realizar os atos executivos com racionalidade, no menor tempo possível, com mais eficiência, menos custo e menos demora. A ideia é essa. Né? A ideia é essa. E a ideia também é que eu me utilize no REF de um processo piloto. Então, todos os atos serão praticados nesse processo piloto. Eu vou fazer o sobrestamento dos outros. Então, imagine que eu tenho um procedimento de reunião de execução de 200 processos. Eu vou escolher um piloto, e eu vou buscar escolher aquele melhor piloto possível, e vou sobrestar todos os outros 199. Vão ficar em sobrestamento. Eu digo que o REF é para o mal ou para o bem. Ele vai ser para o mal ou para o bem. Como eu vou buscar também vínculos e pessoas, e nossa CSI faz muito bem esse trabalho lá no TRT5, eu vou buscar localizar bens que possam satisfazer a massa daqueles credores. Essa é a ideia. Mas também pode acontecer de chegar ao final e eu não localizar patrimônio suficiente. E eu digo, é para o bem ou para o mal. Para o bem é quando eu consigo localizar e pagar todo mundo. Ótimo, esse é o melhor dos mundos, é o ideal. Mas para o mal também, quando eu não consigo localizar, e aí não há o que fazer. Senão extinguir o REF e devolver os processos, devolver o piloto para a vara de origem, e os demais processos vão ser dessobrestados, ou o juízo da vara singular é que vai decidir o que fazer. Vejam que os REFs eles vão abarcar todos os processos em execução definitiva. E somente não integrarão esse procedimento aqueles das varas recusantes. E as varas que são recusantes? Qualquer vara pode recusar. Vejam, quem vai fazer a habilitação do REF é a própria vara, é a própria unidade. Então, o juízo centralizador, quando ele decide pela instauração de um procedimento de reunião de execução na modalidade regime especial de execução forçada, ele oficia todas as varas que são atingidas. No caso, se for no âmbito do regional, eu vou oficiar todas as varas do regional, e elas têm um prazo de 30 dias para poder informarem quais são os processos que serão habilitados, e, nas informações, tem que enviar as planilhas das contas atualizadas com o nome da parte, CPF, data de nascimento, né, o cálculo atualizado, discriminação de verbas, etc. Tá certo? Para aquilo ali ser consolidado numa grande planilha e eu ter ideia da dívida consolidada. Então, a ideia é essa. A ideia é essa. E aí, todos os atos vão ser praticados naquele processo piloto. Todos os incidentes da execução que dizem respeito ao procedimento de reunião de execuções serão realizados naquele processo piloto, não nos processos individuais. Aí você me diz, e se tem alguma discussão ainda sobre o processo de a conta, a própria conta em si, que chegou da vara para habilitação no procedimento do REF. Bom, essa discussão, se a conta está errada, essa impugnação específica da execução individual vai ter que acontecer lá na vara, porque a conta está equivocada. Quem vai decidir isso não é o juiz centralizador. O juiz centralizador ele vai decidir tudo que diz respeito ao procedimento de reunião de execução. Essa é a competência. E aí vão ingressar embargos de execução, embargos de terceiro, exceções de presecutividade, impugnações, etc. Os atos de expropriação também vão ficar por conta do juiz centralizador. E depois, o momento do pagamento também. Bom, eu trouxe aqui um item sobre a possibilidade de reunião de execuções em face de empresas em recuperação judicial e falência. Mas já me arrependi de ter incluído esse tópico depois da apresentação aqui dos dois Marcelos, né, o Sacramone e o Gaon, porque eles esgotaram absolutamente esse tema. Eu trouxe só para dizer que também é possível a gente fazer reunião de execução em relação à empresa em recuperação judicial. Eu não vejo nenhum obstáculo. Claro que a empresa em recuperação judicial propriamente dita, eu não vou poder fazer muita coisa em relação a ela, ou quase nada. Mas não quer dizer que não existam outras empresas que integrem aquele grupo daquela empresa em recuperação judicial que não estejam submetidos ao procedimento de recuperação judicial. E mais, sócios que também não estejam abrangidos pelo procedimento de recuperação judicial. Nada impede. E fizemos, não foi lá,
Fiz, e nós temos uma que é um exemplo, é uma grande, é uma gigante, é enorme, né? Do Grupo Máquina de Vendas. Eu falo porque está tudo disponível no site, no sítio público de internet do nosso tribunal. Tem um link lá na aba de serviços, que é procedimento de reunião de execução, e vocês têm acesso a todos os nossos procedimentos de reunião de execução em todas as modalidades, inclusive essa decisão de instauração desse procedimento. A seguinte, não, que já está em sigilo, essa já não pode. Né? Mas só para dizer, pessoal, que nada impede que a gente faça, e os fundamentos já foram muito bem expostos aqui pelos colegas. Portanto, eu vou pular isso aqui, apenas trazer esse recente julgado daqui do TST, do ministro Alexandre Agra, que ele, inclusive, mencionou ontem. Eu disse, eu tenho isso no meu material, fiquei toda feliz, né? Saiu até no Migalhas, ontem, me parece, do TST aqui nessa decisão, reconhecendo essa possibilidade de direcionamento da execução em face de outras pessoas que não integrem a recuperação judicial e a falência. Não há nenhum óbice, não existe óbice no artigo 82A da Lei de Recuperação Judicial e Falência e nem no 6º-C. Tudo continua como antes era, né? Tudo continua como antes era. Então, eu já passo imediatamente a outras questões, né, porque meu tempo aqui é muito curto que me deram, e vou tratar de uma questão que incomoda muito a gente e que vem incomodando cada dia mais, que é a ampliação do polo passivo antes e após as investigações. Como eu disse a vocês, a gente faz um procedimento de investigação patrimonial. Só? 5? Não, tinham me dito mais tempo, viu? A gente faz esse procedimento, né, de ampliação desse polo passivo e eu trago duas questões aí interessantes para a gente, talvez, levar para o momento do debate, que é o aproveitamento de decisões anteriores, essa é uma questão, e inclusão de terceiro não constante do título. Tá? Então, em relação a esse aproveitamento de decisões anteriores, eu já vi que não vou poder falar muito. Uma ideia inicial, essa não me agrada muito, a gente utilizar mais de um piloto, utilizar 3, 4 processos pilotos que já têm ali incidentes, IDPJs, com decisões, com trânsito em julgados de DPJ, né? Ou eu me utilizar também de questões prejudiciais que já foram decididas e transitaram em julgado, e aí trago para vocês aqui, né, a ideia, só a ideia, vou só lançar a ideia. Essa ideia, inclusive, é desenvolvida, o nosso CPC, ele modifica a redação, o CPC 2015, ele muda a redação em relação de 73 sobre os efeitos do julgamento da questão incidental. Então, vejam que no 472 de 73 falava que a sentença faz coisa julgada entre as partes, entre as quais não é dada nem beneficiar nem prejudicar terceiro. E chega no CPC 2015, muda-se essa redação, excluindo o não beneficiar, né? o não prejudicar. Então, não prejudicar, mas o não beneficiar é retirado da redação. E esse silêncio ele é eloquente. Isso quer dizer muita coisa. Ou seja, nada impede que beneficie, sim, terceiros. Não teria sentido nenhum que a gente tivesse que decidir novamente uma questão incidental que é prejudicial, que já foi decidida, beneficiando um terceiro, claro, desde que observados vários requisitos previstos na própria lei. Né? Então, essa é uma outra questão que eu preciso trazer para vocês. Eu trouxe várias decisões aqui, trouxe doutrina sobre esse tema, mas não vai dar tempo. E a outra questão que eu queria trazer é o tema 1232, que também já foi aqui debatido, e eu queria só abordar alguns poucos aspectos. Eu quero destacar sobre esse tema que ele é restrito, assim me parece, à discussão que envolva empresa de grupo econômico. O que excluiria de antemão aqui dessa suspensão geral as discussões de inclusão de sócios. Em relação a sócios, a gente já tem o IDPJ, nós já temos o IDPJ, que é obrigatório. A dúvida, portanto, que subsiste após a obrigatoriedade do IDPJ para os subsidiários, para os sócios,
é em relação às empresas do grupo, que agora o tema 1232 suspendeu tudo nacionalmente. Então, me parece que a interpretação que a gente tem que dar tem que ser restrita apenas a essas empresas que integrem grupos. E mais, me parece que toda a discussão aqui é meramente processual, não se está entrando no mérito se a gente vai aplicar o artigo 2º, parágrafo 2º. O que está dizendo é, precisa a gente ter prévio contraditório com ampla defesa. Com ampla defesa. Mas isso também não impede que o juiz faça a tutela cautelar com o contraditório diferido. Não impede. Temos diversos julgados do TST nesse sentido, né? Então, eu queria destacar esses aspectos que são importantes. Uma outra ideia que eu trago aqui sobre isso, a inclusão dessas pessoas que não participaram do título, que muitas vezes a gente tem dificuldade com o requerimento feito pela parte. E aí, o colega Rafael trouxe aqui trouxe uma situação que ele passou e que terminou ensejando esse acórdão do TRT 18. Nesse processo específico, ele instou a parte a dizer se ela pretendia ou não instaurar um incidente. Diante dessa provocação do juízo, a parte veio, então, e requereu. E o tribunal chancelou nesse acórdão, dizendo, olha só, a proatividade do juízo pode acontecer na execução, só não pode acontecer para instauração. Mas aqui ele não instaurou. Ele apenas intimou o exequente para querendo requerer a instauração do IDPJ. Então, também é uma forma... Não, só assim, estou te estimulando. Você quer isso? Diga que sim, né? Então, gente, muito obrigada. Eu teria muito a falar aqui. Estou localizando aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a palestra da minha querida amiga Andréa Presas. Mas eu não posso deixar de me lembrar, não posso deixar de mencionar um fato que me lembrei quando ela falava do segundo tipo de devedor. Os mais antigos, que ninguém está aqui, só eu, né? Hão de se lembrar, quem atuou na Bahia, que tinha uma empresa que não dava trabalho. Ela pagava todo dia no dia da praça. Então, ela ia com os recursos regulares. No dia da praça, chegava o preposto lá, que era conhecido da gente, aquele preposto, sabe, cartão sim, VIP, todo dia bacana, né? E eu brincava com ele, um dia você vai perder o prazo. Um dia você vai perder o prazo. Eu não sei se o cão atentou ou alguém me ouviu. Um dia, na 15ª vara, ele perdeu o prazo. No dia da arrematação, ele fez o cálculo errado, quitou a dívida sem valor atualizado. E foi arrematada a filial do Engenho Velho de Brotas, do supermercado. E no dia seguinte, o rematante chegou, entrou com... Pagamento. Não, ele quitou na hora arrematante. Então, imagine um bem num supermercado que valia milhões, ele arrematou sei lá por quanto. No dia seguinte, requerer emissão de posse com ordem de despejo. E aí, estabeleceu-se litígio entre o arrematante e o ocupante do imóvel. E ele teve que depois recomprar o imóvel do arrematante, que tinha sido dele, porque ele estabeleceu um aluguel absurdo, né? Absurdo para ele, enfim. Só para contar essas histórias que no dia a dia acontecem. Mas eu vou voltar ao tema 1232 daqui a pouquinho. Eu não quero, Carlos, privar-nos todos de ouvir agora a segunda expositora, expositora e debatedora, que certamente provocará aqui as questões todas para a nossa querida amiga Andréa responder. E com muita honra, eu passo a palavra à desembargadora Maria Perpétua Socorro Vanderlei de Castro. Por favor. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que foi feito pela ANAMAT e ratificado o ministro Cláudio Sei, pelo senhor, na comissão, na Senet. Para mim é uma honra e uma alegria poder estar aqui conversando, eu não estou fazendo palestra, conversando sobre esse assunto que é tão importante. Durante longo tempo, a execução foi assim, aquela coisa que ficava parte, o processo que um dia vai resolver. Eu lembro que quando eu assumi, não vou demorar muito nessa história não, porque senão toma todo o tempo. Quando eu assumi como juíza substituta, tinha lá um armário. Que armário é esse? Não abra. Já sabe o que é que tinha dentro desse armário, né?
era processo de falência. Quem é do Nordeste talvez se lembre de Zé Albuquerque. Era isso. E ninguém pagava mais nada, estava lá parado, é melhor não mexer. Isso muda, realmente isso muda bastante com essa nova visão sobre execução, porque é importante para a parte, e quando eu dava uma sentença, prolatava a sentença, ainda no primeiro grau, e eu dizia, mas eles não leram nada, eles só leram, quer saber assim, ganhou ou perdeu. Sim, mas o reclamante ele só tem o interesse, saber se ganhou. Depois disso, ele só tem uma pergunta, quando é que eu recebo o meu dinheiro? Porque não adianta ficar com a linda sentença na mão, reconhecendo um direito que pode valer. Uma ideia agora, bem recente, por volta de indenização de dano moral, está oscilando entre 5 e 20 mil, ou uma verbas rescisórias que chega a 100 mil. Seja o valor que for, ele quer receber. Então, essa nova visão da execução, eu digo, para o intervalo de tempo entre os dois fatos, é bastante estimulante e necessária, porque só assim a Justiça do Trabalho tem efetividade, ou a Justiça tem efetividade. Ela só se realiza quando ela entrega o bem da vida àquele que ela disse que é titular dele, que é dono dele. Então, essa ideia que a doutora Andréa traz aqui para partilhar é exatamente o que eu diria que é a parte administrativa de um regime da nova liquidação. Ou seja, temos o regime para as empresas, o regime judicial, e aqui um regime bem específico, em que só os débitos trabalhistas são contemplados e que vai exatamente com esse procedimento de reunião de execuções. Vai trabalhar exclusivamente essa matéria. Então, a primeira questão que me sugere, que me intriga nesse momento, tem cerca de 1 ano ainda por completar da nova regulamentação, é que o PEPT agora é objeto de decisão do corregedor, não é mais uma decisão do juiz, que era coordenador de execução, e mais, com referendo do órgão especial. E aí eu já começo a criar problema, doutor André. E o órgão especial ou o tribunal decide que não vai referendar. Quando a gente tem uma hipótese positiva, a gente tem que pensar também na hipótese negativa. E se ele decide que não vai homologar? O PEPT é feito por uma iniciativa em princípio, do devedor. Excepcionalmente, o juiz pode ter a iniciativa. Mas pode ter também aquela iniciativa aqui sugerida muito inteligentemente, dizer, ele tem uma solução, a gente podia reunir tudo isso, é só requerer, é tão simples. E aí chega lá, é um excelente caminho. Mas eu fico perguntando, por quê? Porque tem todos os requisitos, tem a questão da garantia, tem a questão de colocar todos os débitos com seus acréscimos, não tem deságio, vai ser pago, e tem um prazo de até 6 anos. Então, isso me suscitou a dúvida se é possível que aqui a quem compete referendar, também cabe não referendar. E se esse não referendar, doutor André, chega ao ponto de dizer não referendo porque a garantia não é suficiente, não é adequada. Lembro, por exemplo, que ao tempo das execuções hipotecárias, se tinha muito o sistema inverso. Começava do valor maior para o valor menor. Por quê? Porque o valor maior, fixado hoje, é aquilo que o devedor realmente reconhece que, naquele estado de coisas, ele pode pagar.
Mas a gente acaba de sair de 2 anos dificílimos. Quem fez um compromisso dessa natureza em 2019 lidava com a realidade. Quando chegou em 2020, a realidade era outra. E tem que fazer os pagamentos. Como fazer? Então, essa é toda uma questão que eu trago em relação a esse requisito que foi incluído no provimento sobre o referendo do tribunal. O que é que acontece se ele nega, que eu não tenho a dúvida que ele pode negar, e se ele propõe uma nova solução. E aí eu estou me lembrando aqui, olhando para você, Formigosa, lá, o querido desembargador Georgino Novo, lá da 8ª Região. Ele adorava criar problemas onde a gente nem pensava que existia. Parece que eu aprendi um pouquinho com ele a criar problemas onde ninguém está vendo. Depois, uma outra coisa que me veio. Eu estou numa posição muito confortável, né? A palestrante é ela, eu só sou debatedora, eu só faço perguntas. E as respostas também são dela. Para mim é muito bom. E aí, lá vem o próximo problema. O ato termina por foi um pedido da parte, pedido do devedor, e é indeferido. Vai caber o quê? Correção parcial? Mandado de segurança? É claro que eu já excluí o agravo de petição. Mas o que é que vai caber? Uma medida judicial, que é claro, poderá a parte procurar garantir que aquela sua disposição e vontade de resolver, acatada pelo juiz, a execução unificada, possa levar a termo. E se temos um outro problema, que foi aflorado, doutor André, a possibilidade do juiz dos juízes das diferentes varas, um deles se recusar a mandar o processo. E agora é uma realidade que eu tenho. Tenho um processo, um determinado processo, e agora lá vou eu para clube de futebol, tá? RFE. O que é que acontece? Em primeiro lugar, não tem a forma de SAF. Segundo, SAF é coisa bem recente. Ele tem um ato de reunião de execuções que data de 2015. Outro problema, doutor André, tem mais de 6 anos. Mas ele quer, e dentro da SAF, dentro da regulamentação atual, é possível fazer a readequação. Mas, na época, não tinha esse processo, está funcionando, e o clube quer que mais um processo dele entre para solucionar. A gente sabe que o problema do clube de futebol é permanente. Eu já fui da Previdência, e a Previdência Social tinha uma legislação específica para ver se os clubes de futebol pagavam as contas da Previdência. Os débitos previdenciários eram também enormes. Bom, e aí como é que fica? O juiz se recusa. O devedor quer mandar. O juiz da execução quer receber. Mas o juiz do feito não quer mandar. Ele disse aqui. A gente sabe também que existe um pouco da questão de poder. A execução é minha, o processo é meu, é da minha vara, não vai para juízo unificado. E aí vem, claro, a perplexidade do credor. Os outros estão naquela fila recebendo. E uma medida que venha, porque só quem está afetado é quem foi dado de garantia. Se ele pegar o outro recurso, ele pegar a renda, a receita lá de um jogo, ele poderá pagar aquele antes daqueles que estão dentro do regime. Como fica? É outro problema que eu lhe coloco. Então, isso é uma questão, porque as RCE são fundamentadas na Lei 9.615, mas isso não impedia anteriormente que existisse, porque era tratado meramente como devedor trabalhista. Agora é que eles têm um regime específico, fortalecido, começa com a Lei 9.615 e se fortalece com o sistema da SAF. Uma outra questão que eu ainda fico preocupada é o problema do grupo econômico. Essa preocupação é bem mais recente.
A preocupação foi um sobressalto, né? Depois dessa decisão que mandou suspender tudo. Tem no provimento a declaração da parte de que as empresas do grupo entrem. E se ela não fizer? E se ela fizer, mas alguma empresa, por uma circunstância, não, e eu não estou nem lidando com má fé, alguma empresa, realmente, o jurídico do devedor, considerou que aquela não integraria um grupo econômico e não incluiu. E agora? Se poderia fazer? Então, o processo, no artigo 152, prevê que, de ofício, o juiz centralizador procederá, se for o caso, o reconhecimento dos grupos econômicos. Mas já estamos na execução, já passou da fase de conhecimento. É um problema que a gente tem pendente. E aí, onde vocês ouviram falar de uma das melhores cidades deste país? Quem não ouviu falar, vai ouvir agora. Açu, no Rio Grande do Norte. Não é isso, doutora Maria Rita, a juíza de lá? Gloriosa cidade de Açu, no estado do Rio Grande do Norte. E aí se depara outro problema de execução. Existe um grupo que tem um PEP lá todo organizado, não. Todo desorganizado, tanto é que já é REF. Mas, além disso, aqueles problemas paralelos, também disso surge uma empresa paralela. É de um filho, um dos sócios, e aí o interessante é que ela tem a seguinte peculiaridade. É um posto de combustíveis, mas só recebe pagamento em dinheiro. Obrigado. 5 minutos, termino já, né? Talvez 5 segundos. Só recebe em dinheiro. O que comprar lá não adianta. Não receberá cartão, Pix, cartão de débito, nada disso. Ou dinheiro ou nada. E aí, o que é que acontece? Doutora Maria Rita, do alto da sua sapiência, lá na vara de Açu, que é uma vara muito importante, ela resolve, problema não, tá, eu agora vou pegar na boca do caixa, é lá que entra o dinheiro, pois vou mandar buscar as notas. Mandou buscar todas as notas, fez a execução, fez a garantia, e foi lá para a grave petição. O que eu quero mostrar é que surgem artifícios. Isso já me chamava a atenção quando eu me deslocava de Natal para Fortaleza e parava lá e só podia pagar gasolina em dinheiro. Mas tem alguma coisa esquisita. Isso não me cheira muito bem. Até que a doutora Maria Rica deu a resposta. Então, a gente tem um PEP, que já virou um REF, e que, paralelamente, tem uma empresa desviando e segurando o recurso da forma mais primária, mas também mais segura para ele. Ele prefere um risco do assalto do que o da Justiça do Trabalho ir lá buscar o dinheiro. Vejam aí a que ponto chegamos. Então, é outra alternativa para o seu rol de devedores. Tem o quarto tipo, que prefere riscos do que ter o dinheiro para pagar a execução trabalhista. Temos o quarto modelo, doutora. Então, são essas considerações. Acho que o problema é muito sério, que a gente realmente tem sido a permanente luta como efetivar a execução, como entregar aquilo que pertence ao credor. Porque a luta do devedor, de 90%, aqui desse aí já deve fazer os 100%, é para não pagar. É mais fácil usar artifícios, usar todas as maneiras para não pagar, quando às vezes até sairia mais barato pagar. Então, vejo com muito bons olhos esse provimento, mas tenho essas dúvidas, confio no diálogo interinstitucional, às vezes o diálogo com a Justiça Federal, que tem produzido bons frutos, e, voltando àquele caso que eu deixo para a doutora Andréa responder, sobre o juiz que se recusa a entrar no sistema, o dever, me parece, que está, inclusive, no Código de Processo Civil, o dever de colaboração. Então,
Agradeço a paciência e vamos ver como resolvendo, né, doutora Maria Rita, lá em Açu, para receber o dinheiro de quem está precisando de receber a sua conta e a vara encerrar o processo de execução. Bom, pelo visto, se a vara de Açu já não era famosa, agora tornou-se das mais famosas. Antes de passar a palavra à colega Andréia, eu queria fazer alguns registros e encaminhar também aqui algumas observações. Primeiro, é um registro de natureza procedimental. Os interessados, obviamente, em terem as suas fotos aqui na premiação, por favor, depois mandem pedidos para a Enamate, porque, em virtude da LGPD, o tribunal não disponibilizará publicamente no site. Então, foram muitas pessoas que tiraram fotografias aqui. Eu estava tentando verificar se disponibilizaram um link de acesso, mas a comunicação relata que há restrição de divulgação ampla. Então, quem quiser depois, só mandar para a Enamate, o pessoal vai fazer o registro e mandar os links para acesso. É a primeira informação aqui. Segunda informação, a segunda observação, eu que comecei com 2 tipos de devedores, já estamos com 4, e eu espero que nós não cheguemos aqui ao final do seminário com o rol cada vez mais ampliado de devedores diante da sua criatividade. Digo à doutora Andréia para não dar a ideia de recorrer ao Vaticano, senão teremos certamente um novo recurso aqui, nem, enfim, criar o crime contra o imperador, porque recentemente tivemos no Brasil até imperadores, mas não é o caso, pelo menos informalmente, não se deve dar ideia. Destacar que a colega Ana Paula ontem nos deu o making-off do caso, os bastidores do caso FTC. Ressaltar que essas modificações que houve nos provimentos consolidados foi um trabalho feito pela comissão, mas aqui eu quero chamar a atenção pelas colaborações que foram apresentadas pelos juízes do Brasil inteiro. E aí eu quero também fazer um tributo ao ministro Renato Lacerda da Paiva, que constatou que havia vários tribunais com procedimentos diferentes. Então, ele pediu à comissão que fizesse uma consolidação daquilo que existia nos diversos tribunais para organizar as metodologias e as normas. E daí, então, surgiu a ideia da consolidação atualizada em relação aos procedimentos. E, mais adiante, inclusive provocados por uma empresa especificamente que tinha processo no Brasil inteiro, foi apresentado ao ministro Caputo Bastos uma nova proposta de atualização, que, inclusive, envolveu essa ideia de cooperação intertribunais, que é algo bastante interessante na nossa compreensão. Portanto, eu quero dizer aqui, faço esse registro, que parte, ou se não tudo que lá está, se deve à contribuição de colegas do Brasil inteiro e também ao trabalho da comissão que se reuniu para sistematizar esta execução. Um outro ponto também que eu quero chamar a atenção, e aí peço ao colega André que depois se pronuncie também a respeito disso, é sobre o tema 1232, de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Na minha compreensão, e aqui estou falando em ambiente acadêmico, portanto, me invoco aqui a permissão que me dá a Loman a esse respeito, que como magistrado, evidentemente, cumpre a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas a academia nos permite lançar aqui algumas críticas à decisão do Supremo Tribunal Federal. E o faço, estou aqui, eu terminei fechando o arquivo, me baseando na própria jurisprudência consolidada há décadas do Supremo Tribunal Federal, já externada em diversas reclamações. Eu cataloguei mais de 20 reclamações que consideram que quando o juiz aplica uma norma em detrimento de outra, ou seja, existem várias normas, escolhe uma para aplicar o caso e não aplica a outra, ele não viola a cláusula de reserva de plenário, porque ele não declara norma inconstitucional. Eu tenho aqui como exemplo, vejam, decisões proferidas em casos que examinaram inclusão de empresa de grupo econômico na execução trabalhista pós-CPC de 2015. Cito, assim, entre muitas reclamações do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a reclamação... Cadê que eu fechei aqui? A reclamação 51.603, ministra Rosa Weber, de fevereiro de 2022. E essa reclamação, que é oriunda da Bahia, o processo da Bahia, essa reclamação 51.613, ela cita, por exemplo, reclamação 48.794, Alexandre de Moraes, 2021. Reclamação 35.737, Rosa Weber, 2020. Reclamação 35.478, Alexandre de Moraes, 2019.
Reclamação 26397. Reclamação ou agravo em reclamação, Luiz Roberto Barroso, 2018. Reclamação 27.143, ministro Gilmar Mendes, 2017. Reclamação 27353, ministro Luiz Fux, 2018. Agravo instrumento 848.332, ministro Dias Toffoli. Reclamação 51.753, São Paulo, Alexandre de Moraes, que cita 2022, que cita precedentes dele e outros na primeira turma. Cita precedentes da ministra Ellen Grace anterior, para mostrar que o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência, tinha pelo menos, absolutamente tranquila nesse sentido. Reclamação 32.964, Marco Aurélio, 2019. Reclamação 32.463, Paraná, Celso de Mello, 2018. Reclamação 51.76, Mato Grosso do Sul, Luiz Roberto Barroso. E aqui, curiosamente, no caso que eu até mencionei ontem, da reclamação concentrada de 151 processos. Em todos esses casos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não viola a causa leve de plenário e, portanto, não haveria como suspender, não havia o que eles chamam de estrita aderência. Nessa reclamação, cita a reclamação 24316, Edson Fachin, reclamação 24368, Luiz Fux, reclamação 24317, do próprio Luiz Roberto Barroso. Reclamação 50512, Ricardo Lewandowski. Reclamação 42531, Luiz Fux. Reclamação 38492, Rosa Weber. Reclamação, não é a mesma, 50512. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, e aqui com respeitosas vênias, tem jurisprudência absolutamente tranquila há décadas, dizendo que, na verdade, não viola a reserva de plenário quando se inclui a empresa na execução. E, curiosamente, talvez os colegas nem todos saibam, o Grupo Econômico Trabalhista foi criado em 1937, antes da CLT entrar em vigor, por uma lei que objetivou exatamente o resguardo dos credores trabalhistas. Vejam, a Lei 435, de 17 de maio de 1937, do deputado Antônio Carvalhal e outros, projeto de lei 211-A. Vejam, 37 foi criado o Grupo Econômico Trabalhista, antes de haver a discussão sobre a própria... o que veio a ser depois consolidado na CLT. Portanto, não é um debate novo. O que causa a espécie, com respeitosas vênias, é, de repente, sacar-se um fundamento para suspender, como se não houvesse, do outro lado da discussão, toda uma multidão de credores trabalhistas que estão exatamente a ver situações, inclusive do fisco. O STJ também consolida a mesma jurisprudência, embora lá ele esteja sendo instaurado o IDPJ para grupo econômico, que não, eu só espero que não se feche a porta apenas para o credor trabalhista, que seria, para mim, enfim, espero que isso não aconteça. Mas, enfim, só para mostrar que a decisão original do ministro Gilmar Mendes, ela não determinava a impossibilidade. Ela diz o seguinte: profira uma nova decisão à luz do artigo 503, parágrafo 5º do CPC. Mas sobre esse assunto também, eu pedi a colega que se manifeste sobre o tema, já que aqui foi provocada e debatedor tem essa função, desembargador reserva, provocar os problemas para, quem sabe, resolver. Afinal de contas, temos que consultar os universitários aqui, no caso, a universitária. Então, com o tempo de 15 minutos, tem a palavra a colega Andréa para responder as indagações. Já pode até chamar. Bom, foram várias indagações, eu consegui anotar, acho que todas ou quase todas. A primeira indagação foi sobre o órgão especial ou o pleno não referendarem a decisão do corregedor. Nesse caso, ou vai haver necessidade de adequação desse plano para que seja novamente submetido, que seria possível, não vejo nenhum problema. Inclusive, o juiz centralizador ele pode sugerir medidas para aperfeiçoamento desse plano, né? E, se indeferir, indeferiu. Vejam que a quantidade de PEPTs, eu peguei, o meu amigo Cássio fez essa gentileza de solicitar a todos os colegas dos regionais que indicassem quantos PEPTs, RCEs e REFs nós temos hoje, e somando todos os regionais, RCEs só foram requeridos até hoje 9 e deferidos 6. PEPTs requeridos 256 e deferidos 151, 60%. 60% foram deferidos apenas, porque não preenchiam os requisitos. O órgão especial, o pleno, pode entender, não preenche o requisito, não vou homologar, está indeferido esse PEPT.
ou você adequa ou readequa, como nós já indeferimos também. Então, 60% só são deferidos. No nosso tribunal não tem nenhum PEPT. Os 2 que foram requeridos foram indeferidos porque não preenchiam os requisitos. Agora, REF, nós temos 728 requeridos e deferidos 711 no Brasil. Então, é a nossa estrela aqui, é o REF, né? O que a gente se dedica mesmo, os juízes centralizadores mais se dedicam aos REFs. Na Bahia, a gente tem hoje tramitando ativos 79, 81 e atualmente ativos 79 na Bahia, envolvendo os polos, a coordenadoria, a Secretaria de Execução e Apropriação e mais os 7 polos de execução. Então, não vejo nenhum problema em readequar e submeter novamente. Sobre a recusa, a vara pode recusar? Eu entendo que não. Só se houver penhora na data da decisão de instauração. Vejam que aqui a gente tem uma questão muito importante que diz respeito ao rateio equânime dos créditos. Eu tratar todo mundo da mesma forma. É o princípio da isonomia. Gente, é um concurso particular ou especial que a par condício creditório tem que ser observada. Ela que vai prevalecer. Inclusive em detrimento de anterioridade de penhora, se for o caso. Claro que o próprio provimento, a própria consolidação, ela diz assim, olha, se já tem penhora na data da decisão de instauração, pode recusar, senão não pode. E a decisão do juiz centralizador que determina a instauração do REF suspende as execuções, está na consolidação de provimento, não sou eu que estou dizendo. Né? Suspende as execuções individuais, exceto nas varas recusantes. Então, não pode recusar. Ah, recusou. Ah, agravou de petição. Vai para o tribunal vai decidir à luz da principiologia toda. O 148 da consolidação é muito claro. O 150A da consolidação é muito claro. O próprio princípio da cooperação, a própria cooperação é muito clara. Se eu não vou ter dinheiro suficiente para pagar todo mundo, eu tenho que ratear proporcionalmente, pagar o máximo de gente possível. Essa é a ideia. Né? Essa é a ideia. E a própria consolidação ela fala disso. Olha, se o juiz percebe que não vai ter dinheiro suficiente para pagar todo mundo, ele estabelece um teto de corte para pagar o maior número possível. Eu tenho que tentar beneficiar o maior número de pessoas possível. Então, eu entendo que não pode recusar só se já houver a penhora na data da decisão de instauração do REF. E um outro problema que surge para a gente é a habilitação tardia, que a gente dá prazo de 30 dias, ninguém cumpre. Ninguém cumpre. E aí começa a chegar habilitações posteriores. E a gente termina flexibilizando. A verdade é essa, mas tem hora que não dá. Eu não posso ficar gerindo patrimônio alheio o resto da minha vida. Judiciário não é administrador de empresa com problema. Né? Então, tem hora que a gente precisa dar um corte. Ou fecha aquele REF ali, eu não permito mais habilitação, aguarda, ou então eu crio uma segunda planilha de habilitação para um segundo momento, a segunda tentativa, mas eu não posso permitir essa habilitação de eterno, senão esses REFs vão ter 10 anos, 15 anos, 20 anos. Lembrando, pessoal, como eu falei aqui, que é possível que no bojo de um REF a gente tenha um acordo. Isso não é PEPT, é um acordo. A gente tem decisões lá na Bahia que, num REF desse, a gente consegue localizar e fazer bloqueio de um monte de dinheiro nas contas de um monte de gente. Isso incomoda muita gente. E aí os acordos começam a aparecer. Né? Então, é possível fazer acordo. Como é que vai ser feito esse acordo? Não sei. Depende do que os credores concordarem. A gente vai chamar a comissão de credores. A gente cria lá na Bahia, a gente institui uma comissão de credores que é formada pelos advogados da maioria dos credores. E essa comissão termina deliberando. Ah, essa comissão não está se sentindo legítima para decidir sobre esse tema, porque envolve muita gente. A gente convoca a Assembleia de Credores. A gente faz a Assembleia de Credores, cada credor com direito a voto. O advogado vota em nome do credor. E a gente faz ali uma grande assembleia virtual. Virtual mesmo. Tá? A outra questão que diz respeito, aí a gente vai entrar já no tema 1232, que a desembargadora Maru de Socorro perguntou, sobre a garantia de empresas do grupo, e aí seria, na verdade, no PEPT, né? Quando o próprio devedor ele apresenta o PEPT, ele tem que oferecer a garantia. E, nessa garantia, as empresas que integram o grupo elas vão abrir mão de qualquer benefício e vão, ali, naquele momento, já aceitar responderem solidariamente pela dívida na sua integralidade, a dívida global. E diante do tema 1232, se depois elas querem
impugnar isso aí, vão poder? Acho que não. Se elas já aceitaram lá atrás, elas não têm como impugnar. É venir contra factum próprio, isso é má-fé. Isso é má-fé total. O juiz tem dúvida se a empresa concorda. Chama todo mundo. Eu aprendi na escola, ministro, que, né, na escola, na faculdade, que grupo é empregador único. Então, eu também sempre entendi que não precisava de nada. Se é empregador único, ele pode se beneficiar, inclusive, da mão de obra, todas as empresas do grupo, por que não vão responder também? É mão dupla, não é mão única, né? Mas eu acho que eu estou desaprendendo, né? Bom, espero que não. Então, a garantia, não vejo, isso aí para mim seria má-fé da empresa vir depois, num segundo momento, alegar o tema 1232, né? E sobre o tema 1232 especificamente, eu li a petição do recurso extraordinário, eu li o parecer da PGR, li a decisão da repercussão geral e li a decisão da suspensão. E o aspecto que diz respeito ali é o aspecto processual do contraditório e da ampla defesa, de não ter sido oportunizada a chance, ainda que num contraditório diferido, porque se a gente avisa antes, pode não achar nada, a verdade é essa, né? E a gente, tendo os requisitos ali de uma tutela cautelar, a gente vai fazer a tutela cautelar, vamos determinar, sim, bloqueio, por que não, via cisbajude, né? Por que não? E depois abrir o contraditório. Olha, agora se defenda. Chame o incidente como quiser, eu não gosto do nome do IDPJ, porque eu não vejo como ser incidentes de consideração de personalidade jurídica, não é isso? Né? Mas, enfim, vamos chamar de IDPJ, incidente... Chamar como quiser, dá até nome igual à operação da PF, né, como diz. A gente cria o nome do incidente. Oportuniza o contraditório. Oportuniza. Pode ser diferido para que aquela empresa do grupo possa se defender quanto aos requisitos do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Se preenche ou não. Então, eu vejo dessa forma. E é isso que está sendo discutido ali. Não está discutindo ali DPJ de sócio, não está discutindo outros corresponsáveis solidários, que a gente pode pensar em outras situações de fraude, de simulação, etc. Está se discutindo ali única e exclusivamente essa questão da empresa integrante grupo, que não teve a oportunidade de dizer, olha, eu não preencho os requisitos do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT para você me incluir. É isso, ministro. Então, acho que eu consegui no meu tempo. Bem, nós, como dissemos, e esse tem sido a tônica dos painéis, exposições aqui do evento, cada vez que acaba um painel, nós ficamos com gostinho de quero mais, né? Isso é muito bom, porque revela não apenas aquilo que se prenunciava quanto à qualidade das exposições, mas, sobretudo, o compromisso assumido de trazer, de fazer um evento com envergadura que, de fato, se consolidou, teórica e acadêmica, como se consolidou. Eu, em nome da ENAMAT, em nome da comissão, em nome do Conselho, também em nome do Cefaz, só tenho, então, a agradecer as exposições aqui, a exposição e o debate, questionamentos aqui que gerariam outro painel, só as provocações da desembargadora Perpétua, a ambas expositoras, e dizer que foi uma honra tê-las aqui presentes neste evento. Vou passar aqui, na sequência, a entrega dos certificados, e logo a seguir, não levantem, por favor, vamos fazer a solenidade de encerramento. Já estaria o ministro Agra para representar a ENAMAT, que foi citado aqui várias vezes nos acórdãos de sua relatoria, que engrandece a nossa jurisprudência. Então, aqui eu vou permitir entregar o certificado. Colega Andréa, parabéns. E a desembargadora Perpétua, também. Parabéns, obrigado. Para o painel de encerramento deste seminário, compõe a mesa Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, do Tribunal Superior do Trabalho e conselheiro consultivo da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT.
Sua Excelência, o senhor ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho e coordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. Sua Excelência, o senhor Juiz do Trabalho Cássio Oliveira Manuel, do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região e subcoordenador executivo da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. Tem a palavra Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre Agra Belmonte. Boa tarde a todos. Cumprimento o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, meu amigo, meu vizinho, uma pessoa por quem eu tenho uma profunda admiração. Cumprimento também o doutor Cássio Oliveira Emanuel, vindo lá do Rio Grande do Norte, amigo do nosso desembargador Bento e da Maria do Perpétuo Socorro. Eu penso que o dia de hoje ele é histórico pelo encerramento de um tema de tão grande envergadura como esse da execução trabalhista, porque é aí que é a ponta, é a efetividade dos processos que tramitam na Justiça do Trabalho. Foram 2 dias de intensas atividades, em que nós tivemos a mesa de abertura, composta pelo ministro Maurício Godinho, o ministro Cláudio Brandão, a conferência de abertura, um tema atualíssimo sobre os fundos de investimento, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, e já falando sobre essa questão, doutora Andréa Presas, o nome que nós demos a esse Instituto do Grupo Econômico, na nossa comissão do anteprojeto do Código de Processo do Trabalho, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, é algo que vem me afligindo há muito tempo, já vinha, algo parecido com incidente de formação de grupo econômico, para que não a canetada, mas sim disponibilizando, propiciando o contraditório e a ampla defesa, que, nesse caso, então, se possa incluir, excluir componente de grupo econômico por subordinação ou por coordenação, pouco importa, e aí não interessa a fase, como também acontece na desconsideração da personalidade jurídica, que pode acontecer na execução, desde que se oportunize o contraditório e a ampla defesa. E, prosseguindo, o papel e importância dos núcleos de pesquisa patrimonial na efetivação da execução, a desconsideração da personalidade jurídica direta e inversa, da qual participei, Sociedade Anônima do Futebol, o RCE, o Regime Centralizado de Execução, a recuperação, ou melhor dizendo, as recuperações judicial e extrajudicial, o mandado de segurança em matéria de execução, o lançamento da obra tão importante, da coleção Estudos da ENAMAT. No dia de hoje, efetividade das ações coletivas e processos de execução, recuperação judicial e falência, suas interferências na execução trabalhista. Ontem mesmo nós decidimos um caso, hoje mesmo decidimos um caso relacionado ao fato, execução individual de sentença coletiva, execução trabalhista por meio do PEPT e do REF, e, finalmente, chegamos, então, ao nosso encerramento. E os temas trazidos nesse seminário possibilitaram uma profunda reflexão sobre as questões práticas e teóricas do dia a dia dos magistrados e das magistradas do trabalho, em seus processos de execução. Durante o evento, foram premiados os tribunais e unidades judiciárias, dando-se destacadas na 12ª Semana Nacional da Execução Trabalhista e fazendo referência, como já falei, do volume 3 da coleção de estudos da ENAMAT, com o tema Efetividade da Execução Trabalhista. Então, acredito que o evento tenha cumprido integralmente o seu propósito,
e chegamos à parte mais interessante dele, que é o encerramento, né? Está encerrado. Antes, me permita que o ministro Alexandre, antes de formalmente encerrar, eu peço ao meu querido amigo que me conceda a palavra, porque eu preciso fazer alguns registros. Primeiro, nós teremos um sorteio. Aqui, a urna indevassável, tal qual a eletrônica, essa também é inviolável. Observe que não há conexão à internet, portanto, não há condição de invasão. O colega professor Ronaldo deixou aqui um livro para sortear, e segundo o regulamento do TSE, só será contemplado quem estiver presente, né? Foi registrada a frequência, então, se eventualmente for sorteado alguém que não estiver presente, passaremos, então, na sequência. Eu pedi ao meu querido amigo presidente de mesa, presidente de turma, vizinho, enfim, que sorteie aqui um número que eu vou fazer aqui, verificar na relação, para ver a pessoa contemplada com o livro. Por favor, na urna indevassável, vai escolher um número. É meu número. É número 84. Adriano Silveira de Souza, está presente? Ali, ó, pronto. Só faltava dizer que é do Rio Grande do Norte também. Não é possível. Parabéns pelo sorteio. Tá, já uma foto ali. Pronto. O Rio Grande do Norte realmente anda com muita sorte ultimamente. Mas antes de devolver a palavra ao nosso presidente, eu gostaria de fazer alguns registros de agradecimento, né? Claro que é importante que nós destaquemos o trabalho de tantas pessoas que se esforçaram para que esse evento fosse realizado com tanto sucesso, com tanto brilho, tanto êxito. Primeiro, claro, ao presidente do tribunal, o ministro Hélio Bentes Correia, e do conselho, que não compareceu ao seminário porque está ausente em virtude de motivo de saúde, desde a semana passada se encontra ausente do tribunal. Sua Excelência, desde o primeiro momento, emprestou todo o apoio à comissão para que o evento ocorresse da melhor maneira possível. Portanto, meu primeiro registro de agradecimento é a Sua Excelência. Segundo, a ENAMAT, e aqui eu faço na pessoa do nosso ministro Alexandre, presidente de mesa, porque aqui representa a ENAMAT, membro do Conselho, por também haver abraçado a ideia de compartilhamento de toda a estrutura, de todo o procedimento, enfim, de tudo aquilo que ocorreu para que o seminário fosse, de fato, organizado da melhor maneira possível. Aos colegas Bruno e Cássio, aquele pela ENAMAT, este pela comissão, pelo trabalho diuturno de organização. Vocês não fazem ideia do que é montar um evento dessa natureza, com tanta gente envolvida, a responsabilidade de trazer gente do Brasil inteiro, para que estivessem aqui os colegas e os servidores do nosso tribunal, os tribunais, aliás, e varas, nesses 2 dias. Portanto, a comissão, vejo também, estão ali ainda 2 membros da comissão, os outros tiveram que ir ao aeroporto, questões de voo. Também registro o meu agradecimento, a comissão tem sido enfim, os seus integrantes são a voz e o braço das 5 regiões do Brasil, ali representadas. O meu agradecimento pelo empenho, colaboração e serviços prestados à comissão. Em quarto lugar, a estrutura do tribunal. Aqui, cerimonial, segurança, som, imagem, garçons, limpeza, pessoal que trabalha com linguagem de sinais, quanta gente envolvida para que todos os senhores e as senhoras tivessem aqui todo o conforto possível, toda a atenção possível para que o evento realizasse. É uma estrutura gigantesca que é mobilizada durante meses, reuniões com cerimonial, com segurança, com som, com imagem, enfim, para que tudo saísse da melhor forma possível. Portanto, também vem aqui o meu agradecimento às pessoas que colaboraram para que o evento fosse realizado. Em quinto, aos palestrantes, né? Vejo vários aqui ainda presentes, que se dispuseram a ceder o seu tempo, o seu conhecimento, abrir espaço nas suas agendas, em benefício de todos nós. Isso é importante ser ressaltado. Cada um que se dedicou a presidir uma mesa, a ser debatedor, a ser expositor, é alguém que abriu mão do conhecimento para compartilhar com todos nós. Afinal de contas, é uma contribuição coletiva que faz com que o resultado seja por nós todos alcançado. Por último, e não menos importante,
importante a todos os colegas que vieram do Brasil todo, né? Claro que nós tivemos servidores e magistrados do Brasil inteiro, desembargadores, juízes, servidores, enfim, que vieram e que confiaram no evento. Isso é muito importante ser destacado. Gente que veio aqui não para passear em Brasília, ficaram aqui 2 dias inteiros sentados, né? E não é fácil ficar aqui 2 dias inteiros sentados no auditório, com o pessoal fiscalizando frequência, que é natural, porque nós temos compromisso a prestar com os tribunais, com o Conselho, com a ENAMAT, enfim. 2 dias inteiros cansativos, porque é muito conhecimento, foi muita atividade concentrada, mas o resultado, a meu sentir, foi muito proveitoso. Também agradecer aos presidentes de tribunais, que se me permitam fazer a referência, em nome aqui eu faço da desembargadora, na pessoa da desembargadora Débora Machado e da corregedora Luísa Lomba, que também depositaram confiança no evento, e liberar os colegas juízes, promover o custeio dos juízes e servidores que vieram aqui, não somente os premiados, mas que vieram aqui para aprender conosco nesses 2 dias. Lá atrás, quando nós falamos do evento aos tribunais, pedimos exatamente isso, que liberassem os juízes, que custeassem a vinda. A ENAMAT custeou, se não me engano, um juiz de cada tribunal, mas também era importante que nós tivéssemos uma frequência grande de colegas. E vieram pessoas dos 4 cantos do Brasil, perceberam, estão aqui ainda cansados, exaustos, né, exauridos, mas, ao mesmo tempo, ávidos por estarem aqui, por conhecimentos que foram compartilhados. Então, isso é muito importante. Aqui, eu peço que a colega Débora que reproduza o agradecimento à desembargadora do Colégio Precor, Maria Zaina, desembargadora Zaina, que também, em nome do Colégio Precor, acreditou no evento, pediu a colaboração dos tribunais, e o resultado foi este que nós tivemos aqui. Por isso mesmo, presidente Alexandre, em nome da Comissão de Execução, eu quero registrar o meu profundo agradecimento a todos que colaboraram com o evento, aos que participaram, enfim, que o abrilhantaram, porque sem cada um de vocês, sem cada um dos palestrantes, sem cada um dos colaboradores, e vejo o pessoal do cerimonial cansado até agora, em pé, vai lá, vem cá, imagem, entrevista para a nossa TV, matéria para o nosso site, enfim, tudo isso para que o evento fosse um evento de sucesso, como eu acho que, enfim, aconteceu. Por isso que agradecer é sempre um dever nosso. Aliás, como diz um amigo meu, que Santo Ambrósio diz que o primeiro dever do mundo é agradecer. E isso nós temos que compartilhar, esse agradecimento, com tantas pessoas que dedicaram o seu tempo para o evento. Se algo deu errado, tributem a mim. Se tudo deu certo, tributem a todos os demais que participaram deste evento. Portanto, o meu agradecimento, muito obrigado, e devolvo, então, a presidência e a palavra ao meu presidente de turma, Alexandre Agramonte, que também aqui preside a mesa final do evento em nome da ENAMAT. Muito obrigado. Bom, então eu proclamo que, por unanimidade, os embargos de declaração são acolhidos, para que toda essa motivação trazida pelo ministro Cláudio, que eu não fiz, ela seja incorporada ao nosso acórdão. E até o ano que vem, hein? Até o ano que vem. Um grande abraço.